Samuel, capítulo 3, o verso 1. Queria chamar a atenção de vocês para três características de um bom líder. Óbvio que, quando a gente olha para a vida de Samuel, você não verá apenas três características, você verá inúmeras. Mas eu queria lembrar hoje três características tão simples, mas que têm sido tão raras no tempo chamado hoje. Na vida de um líder, óbvio que se aplica à vida de um crente, à vida de qualquer servo de Deus. Mas como nós estamos numa assembleia e Samuel era um líder, eu quero destacar três características na vida de um líder. A primeira delas é que um líder nunca para de aprender. Todo líder deve aprender e continuar aprendendo até a morte. Dizem que o ser humano nasce não sabendo nada, mas ele não sabe que não sabe. Ele cresce até descobrir que não sabe nada de fato de verdade. A gente nasce não sabendo e a gente morre também não sabendo. A gente morre aprendendo. Olha para você ver o verso 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. A primeira característica, irmãos, de um líder bom é que ele não para de aprender. Quem parou de aprender precisa parar de ensinar. Quem quer ensinar, mas que parou de aprender, deveria parar de fazê-lo. Um líder não pode parar de aprender, porque a gente está em constante crescimento, em constante mudança, não só nós, mas como tudo à nossa volta, e nós devemos continuar aprendendo. O que é interessante é que Samuel viveu numa transição, né? A partir dele vai começar o período dos reis, e o antes dele era o período dos juízes. Ele entra nessa fase de transição caótica, tão caótica, que a referência que ele podia ter para aprender não era boa. Eli era o sacerdote, mas um homem que não sabia discernir entre oração e embriaguez. Só para você ter ideia, o nível espiritual de Eli. Ele olha para Ana orava movimentando os lábios. Você lembra do que ele falou? Essa mulher está embriagada. A própria Ana disse, não estou embriagada, Eli, eu estou orando. Ela era presbiteriana, né? Presbiteriana é mais pacata, assim, mais manso. Ela está orando lá só com os lábios. Essa mulher está embriagada. Não está, porque Eli não sabe discernir mais entre embriaguez e oração. Para você ter ideia, a referência dele. Mas apesar da referência não ser boa para Samuel, este menino continua crescendo e servindo a Deus no meio de um cenário caótico. Então, a primeira característica, irmãos, que eu queria chamar a sua atenção nesta manhã é: continue aprendendo. Continue aprendendo. Não pare de aprender. Quem para de aprender tem que parar de liderar, tem que parar de ensinar. Continue aprendendo. Mas a segunda característica é simples, note que é simples. Está no verso 10. No verso 10 está escrito assim, no mesmo capítulo: então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Irmãos, a segunda característica de um líder é que ele sabe ouvir. Contei há um tempo aqui para vocês, nós estávamos no seminário, assim que chegamos lá, os professores queriam nos conhecer, nós seminaristas. E os professores perguntavam duas coisas em comum, que era: conta um pouco a respeito do seu chamado e fala sobre um dom. Conta um pouco do seu chamado e fala sobre um dom que você tenha. E aí foi perguntando. Na época éramos, acho que 22 alunos, começamos com 22, terminamos com 16. E foi perguntando para cada um o seu chamado e o seu dom. Eu lembro que o Marcos, que hoje pastoreia lá no Triângulo Mineiro, o professor falou: qual que é o seu dom? Aí ele falou assim: eu tenho dom de ouvir. Eu tenho dom de ouvir. E nós, seminaristas, pegamos no pé dele os 4 anos.
por causa da resposta dele. A gente entendeu o que ele quis dizer, porque hoje está tão raro alguém que para ouvir, que a gente está chamando de dom. Mas ouvir não é um dom. Não existe dom de ouvir na Bíblia. Ouvir é uma questão de dever. Eu devo ouvir, eu devo parar para te ouvir. Só que está tão raro no nosso tempo ouvir, que quando alguém tem essa habilidade, as pessoas estão chamando de dom. Mas não é dom. Um líder não pode parar de ouvir. A Bíblia diz que Deus falou: Samuel, Samuel. Imediatamente Samuel se levanta e diz: eis-me aqui, pode falar que o teu servo está ouvindo. Ele tinha ouvidos para Deus, e quem ouve a Deus consegue ouvir as pessoas. Está entendendo? Quem para ouvir a voz de Deus, consegue ter paciência para ouvir o problema do irmão, para ouvir a dificuldade da irmã, porque ele ouve ao seu Pai, o Senhor Deus. Primeira característica que todo líder tem que ter é que ele não pode parar de aprender. E a segunda é que ele não pode parar de ouvir. Eu não disse escutar, eu disse ouvir. Escutar, todos vocês estão escutando. Ouvir, Deus sabe quem está ouvindo. Entende? Ouvir é: escutei e me comprometi com aquilo que eu escutei. Isso é ouvir. Samuel diz: ouve, Senhor. Fala, Senhor, teu servo está aqui para te ouvir e te obedecer. E você vê na vida de Samuel um homem obediente. Mas a terceira característica, a primeira é que ele tem que aprender, a segunda é aquele que precisa de ouvir, e a terceira está no capítulo 7, no versículo 8. Folheia aí. Capítulo 7, versículo 8. Capítulo 7, versículo 8. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. A terceira característica é que o líder precisa orar. Não dá para ser líder sem oração. Na verdade, o Hernandes escreveu um livro, citei há um tempo atrás, De Pastor a Pastor. Um livraço que o Hernandes escreveu. Talvez seja um dos seus mais vendidos. De pastor a pastor. Um capítulo ele diz assim: quando Deus quer punir uma igreja, Deus dá para essa igreja líderes que não oram. Quando Deus quer punir uma igreja, Deus dá para essa igreja líderes que não oram. Às vezes tem qualidades, às vezes tem muitas virtudes, mas falta-lhe oração. E um líder que não ora é uma desgraça para qualquer lugar, inclusive na igreja. Ele é uma desgraça para a família, ele é uma desgraça no trabalho e também na igreja. 3 características de um bom líder que a gente vê na vida de Samuel: não para de aprender, ele para ouvir, e ele é um homem de oração. Você vê aqui no texto que ele está orando. Louvado seja o Senhor. Irmãos, que Deus nos dê essa graça, desses irmãos que hoje serão eleitos, sejam pela graça de Deus parecidos com Samuel. Parecidos com Samuel. No nome de Jesus.